A Serra do Mar guarda muitos segredos entre suas montanhas verdejantes e vales nebulosos. Mas poucos são tão perturbadores quanto o que aconteceu em março de 2014, quando um jovem casal e seu bebê não nascido simplesmente se desvaneceram da face da Terra, deixando apenas perguntas sem respostas e um mistério que permanece sem solução até hoje. Esta é a história de Pedro Henrique Santos, de 28 anos, Clara Regina Oliveira, de 26 anos, e do filho que nunca tiveram a chance de conhecer. Uma história que começou com sonhos de uma nova vida e terminou em um dos casos mais intrigantes e perturbadores da história criminal brasileira. Pedro Henrique Santos nasceu em uma família de classe média em São Bernardo do Campo, São Paulo. Filho de um metalúrgico e de uma professora primária, Pedro sempre demonstrou uma personalidade aventureira e um amor profundo pela natureza. Formado em engenharia ambiental pela Universidade de São Paulo, trabalhava em uma empresa de consultoria ambiental, especializando-se em projetos de preservação da Mata Atlântica. Alto, moreno, com olhos castanhos penetrantes e um sorriso contagiante, Pedro era conhecido por sua gentileza e determinação. Seus colegas de trabalho o descreviam como alguém meticuloso, que nunca deixava detalhes passarem despercebidos, uma característica que tornaria seu desaparecimento ainda mais inexplicável. Clara Regina Oliveira, por sua vez, cresceu em Santos, filha de um médico cardiologista e de uma pianista. Formada em psicologia pela PUC-SP, trabalhava como terapeuta infantil em uma clínica particular. Pequena, de cabelos castanhos claros e olhos verdes expressivos, Clara tinha uma personalidade doce, mas determinada. Era conhecida por sua empatia extraordinária e sua capacidade de conectar-se profundamente com as pessoas. Pedro e Clara se conheceram em 2011, durante um projeto de reflorestamento na região da Serra do Mar. Pedro estava lá como consultor ambiental, enquanto Clara participava como voluntária, interessada em como a natureza poderia ser usada como terapia para crianças com traumas. O primeiro encontro aconteceu em uma manhã de neblina, quando Clara se perdeu durante uma caminhada pelos trilhos de reconhecimento. Pedro a encontrou sentada em uma pedra, olhando para o vale nebuloso, completamente perdida, mas estranhamente em paz. "Você está bem?" foi a primeira pergunta de Pedro. "Acho que nunca estive melhor", respondeu Clara, sorrindo. "Às vezes precisamos nos perder para nos encontrarmos, não é?" Essa frase se tornaria profética de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. O namoro de Pedro e Clara foi como um conto de fadas moderno. Eles compartilhavam a paixão pela natureza, por viagens de aventura e por construir um mundo melhor. Pedro a levava para acampamentos nos fins de semana, ensinando-a sobre sobrevivência na selva, identificação de plantas e navegação por trilhas. Clara, por sua vez, o ajudava a desenvolver uma sensibilidade emocional maior, ensinando-o sobre psicologia humana e como as experiências na natureza podiam curar traumas profundos. O pedido de casamento aconteceu exatamente no local onde se conheceram, durante o pôr do sol de uma tarde de outono de 2013. Pedro havia planejado tudo nos mínimos detalhes, incluindo um piquenique com as comidas favoritas de Clara e uma seleção de músicas que marcaram o relacionamento deles. "Clara, você disse uma vez que às vezes precisamos nos perder para nos encontrarmos", disse Pedro, ajoelhando-se. "Eu me perdi completamente em você, e agora sei exatamente onde quero estar pelo resto da minha vida." O casamento aconteceu em dezembro de 2013, uma cerimônia íntima na Praia de Santos, com apenas familiares próximos e amigos mais queridos. A lua de mel foi uma aventura de 2 semanas pela Chapada Diamantina, acampando sob as estrelas e explorando cachoeiras escondidas. Em janeiro de 2014, apenas um mês após o casamento, Clara descobriu que estava grávida. A notícia chegou em uma manhã comum de segunda-feira, quando ela decidiu fazer um teste depois de alguns dias, se sentindo enjoada. Pedro estava tomando café da manhã quando Clara apareceu na cozinha com o teste na mão, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. "Pedro", ela disse, com a voz embargada,
Vamos ser pais. O momento foi descrito pela mãe de Clara, Dona Helena, que estava visitando o casal naquela semana, como mágico. Pedro deixou a xícara de café cair no chão, abraçou Clara e os dois ficaram chorando de alegria por vários minutos. Os primeiros meses de gravidez foram de pura felicidade para o casal. Pedro se tornou ainda mais protetor e atencioso, enquanto Clara parecia radiante com a gestação. Eles começaram imediatamente a planejar o futuro do bebê, escolhendo nomes, decorando o quarto e fazendo planos para viagens em família. Pedro comprou uma câmera profissional para documentar cada momento da gravidez. Existem centenas de fotos do casal durante esses meses. Clara acariciando a barriga, Pedro montando o berço, os dois lendo livros sobre paternidade. Essas imagens, hoje preservadas pela família, são um testemunho tocante de um amor que foi brutalmente interrompido. Clara mantinha um diário detalhado da gravidez, escrevendo cartas para o bebê que estava por vir. Em uma das últimas entradas, datada de 2 semanas antes do desaparecimento, ela escreveu: "Meu pequeno tesouro, hoje completamos 6 meses juntos. Seu papai não para de falar com você através da minha barriga, contando histórias sobre os lugares lindos que vamos conhecer juntos. Ele já está planejando nossa primeira aventura em família, um acampamento especial só para nós 3. Mal posso esperar para te ter em meus braços e começar essa jornada incrível chamada vida." A ideia do acampamento veio de Pedro, que queria criar uma última aventura romântica antes que o bebê nascesse. Ele havia pesquisado por semanas o local perfeito. Um lugar isolado o suficiente para garantir privacidade total, mas seguro para uma mulher grávida de 6 meses. A escolha recaiu sobre uma região remota da Serra do Mar, em uma área entre os municípios de Bertioga e Salesópolis. O local era conhecido apenas por alguns poucos trilheiros experientes, acessível apenas por uma estrada de terra íngreme e depois por uma caminhada de cerca de 3 quilômetros por uma trilha bem marcada. Pedro havia visitado o local 2 vezes antes, uma vez sozinho para reconhecimento e outra com um amigo experiente em montanhismo. Ele fez mapas detalhados da região, marcou pontos de referência e até testou a cobertura de celular em diferentes pontos, que era praticamente inexistente. A semana que antecedeu a viagem foi de preparativos intensos. Pedro, com sua natureza meticulosa, fez listas detalhadas de tudo que levariam. Clara, mesmo com algumas reservas sobre acampar grávida de 6 meses, estava animada com a perspectiva de alguns dias apenas os dois, antes que suas vidas mudassem para sempre. O casal foi ao médico obstetra, Dr. Ricardo Mendes, para uma consulta final antes da viagem. O médico, que acompanhava Clara desde o início da gravidez, deu luz verde para a aventura, desde que tomassem alguns cuidados especiais. "A gravidez de Clara está evoluindo perfeitamente", disse Dr. Mendes em depoimento posterior à polícia. "Ela estava no 2º trimestre, o período mais seguro para viagens. Eu apenas recomendei que evitassem caminhadas muito longas, mantivessem hidratação constante e que Pedro levasse um telefone via satélite como precaução." Nos dias anteriores à viagem, Pedro e Clara fizeram uma série de compras especiais. Visitaram uma loja de equipamentos de camping em São Paulo, onde compraram uma barraca nova, específica para 4 estações, sacos de dormir de alta qualidade e um fogareiro portátil de última geração. Marcelo Silva, vendedor da loja e amigo de Pedro, relembra os últimos momentos com o casal. Pedro estava eufórico, mas também muito preocupado com Clara. Ele fez 1000 perguntas sobre segurança, sobre equipamentos para gestantes, sobre primeiros socorros. Comprou até um kit médico completo, com medicamentos para enjoo, analgésicos seguros para grávidas e um manual de primeiros socorros em português e inglês. Clara, por sua vez, estava preocupada com aspectos mais práticos. Comprou roupas confortáveis para a gravidez, cremes para a pele, vitaminas pré-natais para levar na viagem e até mesmo alguns livros sobre desenvolvimento fetal para ler durante os momentos de descanso. Na noite anterior à partida, tanto Pedro quanto Clara fizeram ligações para familiares e amigos próximos. Essas conversas, posteriormente analisadas pela polícia,
não mostraram nenhum sinal de preocupação ou medo. Pedro ligou para seu pai, José Santos. Pai, amanhã cedo partimos para nossa aventura. 3 dias só eu, Clara e nosso pequeno. Quando voltarmos, provavelmente será nossa última viagem só nós dois por muito tempo. Estou ansioso e feliz. Clara conversou longamente com sua melhor amiga, Juliana Costa. Ju, estou um pouco nervosa, mas muito empolgada. Pedro planejou tudo nos mínimos detalhes. Ele até fez um cronograma hora por hora do que faremos. Às vezes acho que ele se preocupa demais, mas é exatamente isso que me faz amá-lo ainda mais. Amanhã de sábado, 15 de março de 2014, amanheceu ensolarada em São Bernardo do Campo. Pedro acordou cedo, às 5h30, como era seu costume nos dias de aventura. Clara ainda dormia quando ele começou a carregar o carro com os equipamentos. O veículo era um Honda Civic cinza 2012, placa ND43521, que Pedro havia comprado especificamente pensando na família que estava crescendo. O carro estava impecavelmente limpo e organizado, com tudo disposto de forma que Clara pudesse viajar com o máximo conforto possível. Às 6h45, Clara acordou e encontrou Pedro terminando de organizar os últimos itens. Eles tomaram café da manhã juntos, suco de laranja natural, pães integrais, frutas e vitaminas pré-natais de Clara. A refeição foi tranquila, com os dois revisando mentalmente os planos para os próximos 3 dias. Às 7h30, Pedro e Clara se despediram dos pais de Pedro, que haviam ido até a casa do casal para vê-los partir. Dona Maria Santos, mãe de Pedro, relembra os últimos momentos. Pedro estava radiante, mas eu tinha uma sensação estranha no peito. Mãe sente essas coisas, sabe? Abracei Clara bem forte e disse para ela cuidar do meu filho. Ela riu e disse que Pedro era quem cuidava de todo mundo. Foram as últimas palavras que troquei com eles. José Santos, pai de Pedro, ajudou a fazer as últimas verificações no carro. Pedro conferiu os pneus, o óleo, a água, tudo 2 vezes. Era meticuloso demais. Às vezes até me irritava com tanto cuidado. Ironia do destino, né? Toda aquela precaução. E mesmo assim, por volta das 9h15, Pedro e Clara fizeram uma parada no posto de gasolina BR, na entrada da rodovia dos imigrantes. Esta foi a última vez que foram vistos por alguém conhecido. Carmen Rodrigues, funcionária do posto, os reconheceu porque eram clientes regulares. Eles vinham aqui sempre que iam para as aventuras deles na serra. Dessa vez, Pedro encheu o tanque, comprou água, algumas barras de cereal e um mapa da região. Clara estava radiante, passou a mão na barriga e sorriu para mim. Perguntei se era menino ou menina, e ela disse que queriam ter a surpresa. As câmeras de segurança do posto registraram os últimos momentos públicos de Pedro e Clara. Nas imagens, eles parecem relaxados e felizes. Pedro carrega as compras enquanto Clara caminha devagar, com a mão na barriga. Às 9h32, eles entram no carro e partem em direção à serra. Essa é a última imagem confirmada de Pedro e Clara com vida. Após deixar o posto de gasolina, Pedro e Clara seguiram pela rodovia dos imigrantes em direção à Serra do Mar. O trajeto até o ponto de entrada da trilha levaria aproximadamente 2h30, incluindo o percurso pela estrada de terra íngreme que dava acesso à região. De acordo com o cronograma que Pedro havia elaborado, eles deveriam chegar ao local do acampamento por volta das 13h, depois de uma caminhada lenta de cerca de 1 hora pela trilha, considerando o estado de Clara. O plano era simples: armar a barraca, almoçar algo prático, descansar durante a tarde e apreciar o pôr do sol de um mirante natural que Pedro havia descoberto em suas visitas anteriores. Para o domingo, estava programada uma caminhada curta até uma cachoeira próxima e na segunda-feira pela manhã, o retorno para casa. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu no domingo à noite, quando Clara não atendeu uma ligação de sua mãe, Dona Helena. Era um ritual entre as duas. Clara sempre ligava para a mãe no domingo à noite para conversar sobre a semana que estava por vir. Clara nunca, em 26 anos de vida, deixou de me ligar no domingo, relembra Dona Helena. Era religioso, mesmo quando estava viajando.
Quando ela não atendeu, liguei várias vezes, mas o telefone dava como fora de área. Na segunda-feira pela manhã, quando Pedro não apareceu no trabalho e não atendeu as ligações dos colegas, o alarme soou também na empresa onde ele trabalhava. Roberto Ferreira, supervisor de Pedro, tentou contato várias vezes. Pedro era pontual como um relógio suíço. Em 3 anos de empresa, nunca havia faltado sem avisar. Quando às 10 horas da manhã, ele não havia dado sinal de vida, eu sabia que algo estava muito errado. Na terça-feira, 18 de março, após 3 dias sem notícias do casal, as famílias de Pedro e Clara se reuniram para decidir o que fazer. José Santos, pai de Pedro, sugeriu que fossem até a região onde o filho havia dito que acampariam. Pedro me mostrou no mapa exatamente onde iam ficar, conta José. Ele era tão detalhista que até marcou com caneta vermelha o local exato. Pensei que talvez o carro tivesse quebrado ou que Clara tivesse passado mal e eles estivessem esperando ajuda. Um grupo de 8 pessoas, familiares e amigos próximos, partiu na manhã de terça-feira para a Serra do Mar. Levaram equipamentos de comunicação, lanternas, medicamentos e comida, preparados para uma operação de resgate. Por volta das 14h30 de terça-feira, o grupo de busca chegou ao local indicado por Pedro no mapa. O que encontraram desafia qualquer explicação lógica até hoje. O Honda Civic de Pedro estava parado exatamente onde deveria estar, na pequena clareira que servia como estacionamento improvisado para os poucos aventureiros que conheciam aquele local. O carro estava trancado, sem sinais de arrombamento ou violência. A aproximadamente 200 metros do carro, seguindo a trilha indicada por Pedro, estava a barraca do casal, montada de forma perfeita, com as cordas bem esticadas e as estacas firmemente fincadas no chão. A entrada estava fechada, mas não trancada. Quando os familiares abriram a barraca, encontraram uma cena que permanece inexplicável. O interior estava organizado como se Pedro e Clara tivessem saído apenas para um passeio rápido. Os sacos de dormir estavam arrumados lado a lado, as roupas dobradas em pequenas pilhas organizadas, os produtos de higiene pessoal dispostos com cuidado em um canto da barraca. O diário de gravidez de Clara estava aberto na data de 15 de março, com uma entrada que dizia apenas: "Finalmente chegamos ao nosso paraíso. Pedro está montando a barraca e eu estou sentada nesta pedra lisa, sentindo nosso bebê se mexer. A vida é perfeita." Mais perturbador ainda, sobre os sacos de dormir estavam os celulares de Pedro e Clara lado a lado, como se tivessem sido deixados ali intencionalmente. As baterias estavam descarregadas, mas quando posteriormente carregados pela polícia, não mostraram nenhuma tentativa de fazer ligações de emergência. Tudo que Pedro e Clara haviam levado para a viagem estava na barraca ou no carro. As carteiras com documentos e dinheiro, os remédios de Clara, a confecção fotográfica de Pedro, até mesmo a comida que haviam comprado para os 3 dias de acampamento. O mais intrigante, as chaves do carro estavam dentro da barraca, junto com os celulares. Se Pedro e Clara tivessem saído para uma caminhada, por que deixariam as chaves para trás? E por que os celulares, mesmo sem sinal, não foram levados como precaução? José Santos imediatamente ligou para a polícia através do telefone via satélite que haviam levado como precaução. Às 15h47 de terça-feira, 18 de março de 2014, foi registrado oficialmente o desaparecimento de Pedro Henrique Santos, Clara Regina Oliveira e do bebê que ela esperava. O que deveria ter sido um fim de semana romântico havia se transformado no início de um dos maiores mistérios não resolvidos da história criminal brasileira. A primeira equipe da Polícia Civil chegou ao local do acampamento na manhã de quarta-feira, 19 de março. O delegado responsável pelo caso, Dr. Maurício Ribeiro, era um investigador experiente com 15 anos de carreira, especializado em casos de desaparecimento em áreas rurais. Em 15 anos de profissão, nunca havia visto algo assim, relembra o delegado Ribeiro. Não havia sinais de luta, não havia pegadas suspeitas, não havia rastros de sangue. Era como se o casal tivesse simplesmente se evaporado. A cena foi isolada, e uma equipe de peritos criminais começou um trabalho minucioso de coleta de evidências.
Cada centímetro da barraca foi fotografado e catalogado. Cada item pessoal foi recolhido para análise. E a área num raio de 500 metros ao redor do acampamento foi vasculhada em busca de pistas. A análise pericial inicial revelou alguns detalhes intrigantes. Primeiro, a ausência de sinais de violência. Não havia marcas de luta na barraca ou nos arredores. Todos os itens estavam organizados, sem sinais de que tivessem sido mexidos por estranhos. Segundo, pegadas limitadas. As únicas pegadas encontradas no local pertenciam claramente a Pedro e Clara. Além dos familiares que haviam chegado primeiro, não foram encontradas pegadas de terceiros. Terceiro, a análise dos celulares. Os aparelhos foram enviados para análise técnica. O último registro de atividade em ambos os celulares foi no sábado às 13h45, quando Pedro enviou uma mensagem de texto para sua mãe. Chegamos bem, local incrível, te amo. Quarto, o estado da barraca. A análise mostrou que a barraca havia sido montada de forma profissional, exatamente como Pedro costumava fazer. Não havia sinais de que tivesse sido desmontada e remontada. Na quinta-feira, 20 de março, as buscas foram intensificadas. Uma equipe de 50 pessoas, incluindo bombeiros, policiais civis e militares, guias locais e voluntários, começou uma varredura sistemática da região. Helicópteros sobrevoaram a área em padrões de busca organizados, enquanto equipes terrestres seguiram todas as trilhas conhecidas e várias trilhas improvisadas. Cães farejadores foram trazidos de São Paulo, especializados em busca de pessoas desaparecidas. Captain Silva, comandante da operação de busca dos bombeiros, coordenou os esforços. Mobilizamos todos os recursos disponíveis. A região é montanhosa e densa, mas não é infinita. Se Pedro e Clara estivessem feridos em algum lugar, nós os teríamos encontrado. Durante a primeira semana de investigação, várias teorias foram consideradas. A teoria do acidente sugeria que Pedro e Clara podem ter saído para uma caminhada, se perdido e sofrido algum acidente, talvez tenham caído em uma ravina ou Clara tenha passado mal subitamente. A teoria do crime considerava que, embora não houvesse evidências, a possibilidade de que criminosos tenham sequestrado o casal não foi descartada. A região, apesar de isolada, não era completamente deserta. A teoria da fuga voluntária foi considerada por alguns investigadores como a possibilidade de que Pedro e Clara tenham deixado suas vidas para trás por motivos desconhecidos, embora esta teoria fosse considerada altamente improvável, dado o perfil do casal. A polícia conduziu entrevistas extensas com todos os familiares e amigos próximos de Pedro e Clara. O objetivo era encontrar qualquer pista sobre o estado mental do casal, possíveis problemas financeiros, relacionamentos conflituosos ou qualquer outro fator que pudesse explicar o desaparecimento. Todas as entrevistas confirmaram o mesmo padrão. Pedro e Clara eram um casal feliz, estável financeiramente, sem inimigos conhecidos e extremamente animados com a chegada do bebê. Não havia absolutamente nada em suas vidas que sugerisse motivos para uma fuga voluntária ou que atraísse algum tipo de violência. Dr. Ricardo Mendes, obstetra de Clara, foi categórico. Clara estava radiante com a gravidez. Na última consulta, 2 semanas antes do desaparecimento, ela não parava de falar sobre os planos para o bebê. Uma mulher que planeja fugir não age assim. Após 2 semanas de investigação, os laudos forenses começaram a chegar, mas ao invés de esclarecer o mistério, apenas o aprofundaram. A análise das digitais na barraca confirmou que apenas Pedro e Clara haviam estado lá. Não foram encontradas digitais de terceiros em nenhum dos objetos pessoais. A análise de DNA nos objetos de uso pessoal também confirmou apenas a presença do casal. Mais intrigante ainda foi a análise temporal dos itens encontrados. Com base na decomposição de alimentos, na umidade dos objetos e em outros fatores, os peritos estimaram que a barraca havia sido abandonada entre 24 e 48 horas antes da chegada dos familiares, ou seja, no domingo ou segunda-feira.
Um detalhe que intrigou os investigadores foi o estado dos alimentos encontrados na barraca. Pedro havia levado provisões para 3 dias, cuidadosamente calculadas. A análise mostrou que apenas uma refeição havia sido consumida, aparentemente o almoço de sábado. Se eles desapareceram no sábado à tarde ou noite, faz sentido, explica o perito criminal João Almeida. Mas se desapareceram no domingo ou segunda, por que não comeram mais nada? Pessoas perdidas na mata não deixam comida para trás. Guias locais que participaram das buscas relataram algo incomum: a ausência total de atividade animal na região do acampamento. Manuel Ribeiro, guia com 30 anos de experiência na Serra do Mar, ficou perturbado. Senhor, em 30 anos andando por essas matas, nunca vi nada igual. Não tinha passarinho cantando, não tinha inseto zumbindo, não tinha nem formiga no chão. Era como se os bichos tivessem medo de chegar perto daquele lugar. Esta observação foi confirmada por outros guias experientes. A região, normalmente rica em vida selvagem, estava estranhamente silenciosa e vazia durante as buscas. Embora a polícia não dê credibilidade oficial a métodos não convencionais, várias pessoas que se identificavam como sensitivos ou médiums procuraram as famílias oferecendo ajuda. Uma dessas pessoas foi Dona Conceição, uma senhora de 70 anos de Santos, conhecida localmente por suas visões. Ela procurou a família de Clara uma semana após o desaparecimento. Eu vejo eles numa place que não é desta terra, disse ela à mãe de Clara. Estão juntos, estão bem, mas não podem voltar. É como se tivessem atravessado uma porta que não tem volta. Embora os familiares não fossem pessoas místicas, o desespero os levou a dar ouvidos a qualquer possibilidade, por mais improvável que parecesse. 3 semanas após o desaparecimento, um dos guias locais, Sebastião Costa, fez uma descoberta intrigante. A cerca de 1 quilômetro do acampamento, ele encontrou uma trilha quase imperceptível, tão bem camuflada que só alguém com seus 40 anos de experiência na mata poderia notá-la. Era uma trilha antiga, muito antiga, relembra Sebastião. Provavelmente usada pelos índios há centenas de anos. Estava coberta de vegetação, mas algumas folhas estavam quebradas, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. A trilha foi imediatamente incluída na área de busca. Equipes seguiram o caminho por quilômetros, mas ele se perdia em meio à vegetação densa, sem levar a lugar algum específico. Por sugestão das famílias, a polícia consultou uma psicóloga criminal, doutora Sandra Martins, especializada em comportamento de pessoas desaparecidas. Após analisar todos os dados disponíveis sobre Pedro e Clara, diários, mensagens de texto, depoimentos de amigos e familiares, histórico médico, doutora Sandra chegou a uma conclusão perturbadora. O perfil psicológico de Pedro e Clara é absolutamente incompatível com fuga voluntária ou suicídio. Eles estavam no auge da felicidade, esperando um filho desejado, com planos concretos para o futuro. Se desapareceram por vontade própria, só pode ter sido sob algum tipo de coerção ou influência externa que ainda não identificamos. Conforme as semanas passavam sem respostas, teorias cada vez mais elaboradas começaram a surgir. A primeira e mais discutida foi a possibilidade de um sequestro sofisticado. Esta teoria sugeria que Pedro e Clara foram sequestrados por uma organização criminosa altamente organizada, capaz de fazer o casal desaparecer sem deixar rastros. Os defensores desta teoria apontavam para o fato de que Pedro trabalhava com consultoria ambiental e poderia ter se envolvido, mesmo sem saber, em conflitos sobre terras ou recursos naturais. Investigações foram feitas sobre todos os projetos em que Pedro havia trabalhado nos últimos 2 anos. A polícia encontrou alguns conflitos menores com fazendeiros e empresários, mas nada que justificasse uma ação tão drástica. Uma teoria ainda mais elaborada sugeriu que Pedro e Clara foram vítimas de algum tipo de experimento governamental secreto. Segundo esta versão, a região da Serra do Mar seria usada para testes de tecnologias militares ou científicas avançadas. Embora não houvesse nenhuma evidência concreta,
Alguns ufólogos e teóricos da conspiração apontaram para o fato de que a região tinha histórico de avistamentos de OVNIs e fenômenos inexplicáveis. O jornalista investigativo Marcos Pereira chegou a escrever uma série de artigos explorando esta possibilidade. "Não estou dizendo que foram aliens", escreveu Pereira, "mas existe uma possibilidade real de que Pedro e Clara tenham testemunhado algo que não deveriam ter visto e foram silenciados por isso." Outra teoria que ganhou força foi a possibilidade de que uma seita religiosa estivesse operando na região. Segundo esta versão, Pedro e Clara teriam sido abduzidos por membros de um culto que praticava rituais com mulheres grávidas. Esta teoria ganhou credibilidade quando se descobriu que, anos antes, uma seita conhecida como Filhos da Terra Sagrada havia operado em uma região próxima da Serra do Mar. O grupo era liderado por um homem conhecido apenas como Irmão Miguel e acreditava que mulheres grávidas tinham poderes espirituais especiais. A seita havia sido desmantelada pela polícia em 2010, mas alguns membros nunca foram encontrados. A possibilidade de que tenham se estabelecido na região do desaparecimento foi investigada, mas sem resultados concretos. A teoria mais fantasiosa, mas que ganhou surpreendente número de adeptos, foi a do portal dimensional. Segundo esta versão, existiriam locais na Terra onde as leis da física funcionam de forma diferente, permitindo que pessoas atravessem para outras dimensões ou realidades. O físico teórico Dr. Carlos Mendoza, da USP, embora cético, não descartou completamente a possibilidade. Embora não tenhamos evidências científicas de portais dimensionais, sabemos que existem fenômenos quânticos que ainda não compreendemos completamente. A região da Serra do Mar tem características geológicas únicas, com alta concentração de quartzo e outros minerais que poderiam teoricamente criar campos eletromagnéticos anômalos. O desaparecimento teve efeitos profundos e duradouros em todos os familiares. Dona Helena, mãe de Clara, nunca se recuperou completamente do desaparecimento da filha. Nos primeiros meses, ela passava dias inteiros no local do acampamento, esperando que Clara aparecesse caminhando pela trilha com sua barriga de grávida e seu sorriso característico. "Eu sei que minha filha está viva", dizia ela repetidamente. "Uma mãe sente essas coisas. Ela está em algum lugar esperando que eu a encontre." Dona Helena se tornou uma das principais defensoras da continuidade das investigações. Ela organizou manifestações, pressionou autoridades e até mesmo contratou detetives particulares com suas próprias economias. José Santos, pai de Pedro, reagiu de forma diferente. Ele se tornou obcecado com teorias conspiratórias, passando noites inteiras na internet pesquisando sobre desaparecimentos similares, fenômenos inexplicáveis e possíveis explicações para o que aconteceu com seu filho. "Eles não simplesmente desapareceram", José repetia. "Algo ou alguém os levou, e eu vou descobrir o que foi, mesmo que seja a última coisa que eu faça na vida." José criou um blog onde documentava todas as suas descobertas e teorias. O blog ganhou milhares de seguidores, transformando o caso Pedro e Clara em um fenômeno nacional. Talvez o aspecto mais doloroso para as famílias fosse o luto pelo bebê que nunca tiveram a chance de conhecer. Dona Maria Santos, mãe de Pedro, havia preparado um quarto especial para o neto em sua casa. Mesmo anos depois do desaparecimento, ela mantém o quarto exatamente como estava. "Às vezes fico imaginando como seria meu netinho hoje", ela confessa, com lágrimas nos olhos. "Se seria parecido com Pedro ou com Clara, se gostaria de futebol ou de música. É uma dor que não tem nome, perder um neto que nunca nasceu." O desaparecimento de Pedro e Clara mobilizou toda a comunidade de São Bernardo do Campo e Santos. Amigos organizaram grupos de busca voluntários que continuaram procurando mesmo depois que a polícia oficial reduziu os esforços. A igreja que Pedro e Clara frequentavam organizou vigílias semanais que continuaram por mais de 2 anos. Colegas de trabalho criaram fundos para ajudar nas investigações particulares. A história tocou profundamente as pessoas que se identificavam com a felicidade do jovem casal e a tragédia inexplicável que os atingiu.
O trauma do desaparecimento teve efeitos profundos e duradouros em todos os familiares. Dona Helena desenvolveu depressão severa e precisou de acompanhamento psiquiátrico. José Santos desenvolveu transtorno obsessivo-compulsivo relacionado às suas pesquisas sobre o caso. Dr. Antônio Ferreira, psicólogo que acompanhou a família Santos, explica: quando alguém morre, por mais doloroso que seja, existe um fechamento. No caso de desaparecimento, especialmente um tão inexplicável quanto este, as famílias ficam presas em um limbo emocional. Não podem fazer o luto completamente porque sempre existe a esperança, mas também não podem seguir em frente normalmente. Frustradas com a lentidão da investigação oficial, as famílias de Pedro e Clara contrataram uma série de detetives particulares ao longo dos anos. O primeiro foi Roberto Mendes, ex-delegado da Polícia Civil com 25 anos de experiência. Mendes passou 6 meses repassando toda a investigação oficial, entrevistando novamente todas as pessoas envolvidas e explorando pistas que a polícia pode ter negligenciado. O que mais me chamou a atenção foi a perfeição da cena, relembra Mendes. Tudo estava organizado demais, como se fosse uma encenação. Mas quem encenaria e por quê? Não fazia sentido. Em 2016, as famílias contrataram uma empresa de investigação internacional especializada em casos de desaparecimento inexplicável. A empresa, baseada nos Estados Unidos, trouxe tecnologias mais avançadas para a busca. Foram utilizados drones com câmeras térmicas, equipamentos de detecção de metais de última geração e até mesmo aparelhos que supostamente poderiam detectar decomposição humana a grandes profundidades. A investigação durou 3 meses e custou mais de R$100 mil, mas não trouxe nenhuma pista concreta. A conclusão dos investigadores americanos foi a mesma dos brasileiros. O casal simplesmente se desvaneceu. Uma das linhas de investigação mais interessantes foi a busca por casos similares em outras partes do mundo. José Santos, pai de Pedro, se correspondeu com famílias de pessoas desaparecidas em circunstâncias parecidas. Ele descobriu pelo menos 15 casos similares em diferentes países. Casais que desapareceram durante acampamentos, deixando todos os pertences para trás, sem sinais de violência ou explicação lógica. Existe um padrão, José concluiu. Não é um caso isolado. Isso está acontecendo em vários lugares do mundo, mas ninguém está conectando os pontos. Uma das possibilidades mais sinistras exploradas pelos investigadores particulares foi a existência de um serial killer especializado em casais que acampavam. Esta teoria ganhou força quando se descobriu que, entre 2010 e 2018, pelo menos 6 casais desapareceram em circunstâncias similares em diferentes regiões montanhosas do Brasil. Todos os casos tinham características parecidas: casais jovens, acampamentos isolados, pertences deixados para trás. O perfiler criminal, Dr. Eduardo Nascimento, analisou todos os casos. Se for realmente um serial killer, ele é extremamente sofisticado. Consegue fazer as vítimas desaparecerem sem deixar evidências, o que requer planejamento meticuloso e conhecimento profundo das regiões onde atua. Outra linha investigativa explorou a possibilidade de que Pedro e Clara tenham sido vítimas de uma rede de tráfico humano. Esta teoria sugeria que organizações criminosas sequestravam pessoas em locais isolados para venda no exterior. A investigação focou especialmente em Clara, cuja gravidez poderia ter atraído traficantes interessados em bebês para a adoção ilegal. Embora tenham sido encontradas evidências de redes de tráfico operando no Brasil, nenhuma conexão concreta foi estabelecida com o caso. 11 anos após o desaparecimento, o local onde Pedro e Clara acamparam se transformou em algo bem diferente do que era em 2014. A natureza lentamente foi reclamando o espaço que havia sido temporariamente ocupado pelo jovem casal. A clareira onde estava a barraca ainda é visível, mas agora está parcialmente coberta por vegetação rasteira. As pedras que Pedro usou para fazer uma fogueira improvisada ainda estão lá, arranjadas exatamente como ele as deixou.
como um memorial silencioso àquela última noite que passaram juntos. Ao longo dos anos, familiares, amigos e até mesmo pessoas que nunca conheceram Pedro e Clara começaram a deixar objetos no local. Flores secas, velas derretidas pela chuva, fotografias protegidas por plástico, cartas seladas. Tudo isso pode ser encontrado espalhado pela área. O objeto mais tocante é uma pequena cadeira de bebê de madeira, deixada por Dona Helena no 3º aniversário do desaparecimento. A cadeira, agora desgastada pelo tempo e pelo clima, representa o neto que ela nunca conheceu. A região ao redor do acampamento também mudou significativamente. O que antes era um local conhecido apenas por alguns trilheiros experientes, se tornou uma espécie de destino mórbido para curiosos e investigadores amadores. A prefeitura de Bertioga chegou a considerar fechar o acesso à área, mas decidiu mantê-la aberta após pressão das famílias, que argumentaram que o local deveria permanecer acessível caso Pedro e Clara um dia decidissem retornar. Nos últimos 11 anos, várias pessoas relataram experiências estranhas no local do acampamento. Guias locais falam de luzes inexplicáveis vistas durante a noite, sons de vozes sussurrando quando não há ninguém por perto, e uma sensação geral de presença que não conseguem explicar. Maria Fernandes, uma trilheira experiente que visita a região regularmente, relata: "Já fui lá mais de 20 vezes ao longo dos anos. Sempre sinto que tem alguém me observando, mas quando olho ao redor, não tem ninguém. É uma sensação estranha. Não é medo exatamente, é mais como melancolia, sabe?" Em 2020, um grupo de pesquisadores da USP decidiu investigar cientificamente os fenômenos relatados no local. Durante uma semana, eles instalaram equipamentos de medição eletromagnética, gravadores de áudio de alta sensibilidade e câmeras infravermelhas. Os resultados foram inconclusivos, mas intrigantes. Os equipamentos registraram algumas anomalias eletromagnéticas leves, que poderiam ser explicadas pela composição geológica da região, rica em quartzo. Não foram encontradas evidências científicas dos fenômenos relatados pelos visitantes. Surpreendentemente, alguns objetos relacionados ao caso ainda podem ser encontrados no local, mesmo depois de 11 anos. Fragmentos da barraca de Pedro e Clara, que se deteriorou naturalmente ao longo do tempo, ainda estão espalhados pela área. A polícia os deixou lá após concluir todas as análises forenses necessárias. Mais intrigante ainda, em 2019, um visitante encontrou uma página do diário de Clara, aparentemente preservada sob uma pedra. A página, datada de 14 de março, um dia antes do desaparecimento, continha apenas uma frase: "Algo está diferente aqui, mas não consigo explicar o quê." Esta página nunca havia sido encontrada durante as buscas iniciais, levantando questões sobre como ela apareceu no local 5 anos depois. As famílias de Pedro e Clara continuam visitando o local regularmente. Dona Helena vai lá todo dia 15 de março, aniversário do desaparecimento, para deixar flores e conversar com a filha. José Santos visita o local sempre que surge uma nova teoria ou pista, esperando encontrar algo que todos os investigadores anteriores perderam. "Eu sei que eles estão aqui de alguma forma", diz Dona Helena. "Posso sentir a presença da Clara, especialmente quando o vento balança as árvores. É como se ela estivesse tentando me dizer alguma coisa." Em 2021, um físico teórico chamado Dr. Alexandre Rodrigues propôs uma das teorias mais inusitadas sobre o desaparecimento. Segundo ele, certas regiões da Terra poderiam ter buracos negros temporais, anomalias no espaço-tempo que poderiam fazer pessoas e objetos saltarem para diferentes períodos da história. "Sabemos que o tempo não é linear como pensávamos", explica Dr. Rodrigues. A teoria da relatividade de Einstein nos mostrou que o tempo pode ser distorcido por campos gravitacionais intensos. É possível que certas formações geológicas criem essas distorções. Embora a comunidade científica tenha recebido a teoria com ceticismo, ela ganhou popularidade em fóruns online e entre entusiastas de teorias alternativas. Outra teoria recente sugere que Pedro e Clara
foram recrutados por uma civilização subterrânea avançada que vive nas profundezas da Serra do Mar. Segundo esta versão, existiriam túneis e cavernas ainda não descobertos pela ciência oficial, habitados por descendentes de civilizações antigas. Esta teoria ganhou força quando espeleólogos descobriram, em 2022, uma rede de cavernas na região que era muito mais extensa do que se imaginava anteriormente. Algumas dessas cavernas tinham características arquitetônicas que sugeriam ocupação humana antiga. A teoria mais elaborada dos últimos anos foi proposta por um grupo de pesquisadores independentes, liderados pela doutora Patrícia Silveira. Segundo ela, Pedro e Clara podem ter sido vítimas involuntárias de um experimento de viagem no tempo conduzido por uma organização secreta. Existem evidências de que governos e organizações privadas estão experimentando com tecnologias temporais há décadas, afirma a doutora Silveira. É possível que Pedro e Clara tenham sido transportados para outro período da história, intencionalmente ou por acidente. Uma teoria com toque mais místico sugere que Pedro e Clara ascenderam para um plano espiritual superior. Segundo esta versão, o casal tinha uma conexão espiritual tão forte, especialmente com o bebê a caminho, que conseguiram transcender o plano físico. Esta teoria é popular entre grupos espirituais e religiosos alternativos, que veem o desaparecimento como um evento místico positivo, não como uma tragédia. A teoria mais recente, proposta em 2024, sugere que Pedro e Clara testemunharam algum crime grave e foram colocados em um programa de proteção a testemunhas ultra-secreto. Segundo esta versão, o desaparecimento foi encenado para protegê-los de criminosos poderosos. Embora não haja evidências concretas, alguns investigadores apontam para o fato de que Pedro, como consultor ambiental, poderia ter descoberto evidências de crimes ambientais graves envolvendo pessoas influentes. O caso Pedro e Clara transcendeu os limites de um simples desaparecimento para se tornar um fenômeno cultural. Livros foram escritos, documentários foram produzidos e até mesmo uma série de ficção científica foi baseada no caso. O escritor Roberto Amadeu escreveu O Último Acampamento, um romance que imaginava diferentes cenários para explicar o desaparecimento. O livro se tornou best-seller e foi adaptado para o cinema em 2019. O caso também levou a mudanças práticas na forma como aventureiros encaram viagens para locais isolados. Muitas empresas de turismo de aventura agora exigem que os clientes levem dispositivos GPS de emergência e estabeleçam protocolos rigorosos de comunicação. A Associação Brasileira de Montanhismo criou o Protocolo Pedro e Clara, um conjunto de diretrizes de segurança para casais que acampam em locais remotos, especialmente quando há mulheres grávidas envolvidas. O caso inspirou a criação da Associação Nacional de Famílias de Desaparecidos, ANFD, que reúne famílias de pessoas desaparecidas em circunstâncias similares. A organização pressiona por melhorias nas investigações policiais e por mais recursos para casos de desaparecimento. Dona Helena se tornou a presidente da associação e uma defensora incansável dos direitos das famílias de desaparecidos. O caso também influenciou mudanças na forma como a polícia investiga desaparecimentos. Novos protocolos foram desenvolvidos para preservar cenas de crime em casos de desaparecimento inexplicável, e novas tecnologias foram adotadas para análise forense. O delegado Maurício Ribeiro, que investigou o caso original, se tornou especialista nacional em desaparecimentos misteriosos e treina outros policiais em técnicas investigativas avançadas. O caso gerou debates interessantes na comunidade científica sobre os limites do conhecimento humano. Físicos, psicólogos, antropólogos e outros cientistas usaram o caso para discutir fenômenos que ainda não compreendemos completamente. A Universidade de São Paulo criou um grupo de estudos interdisciplinar dedicado a investigar casos de desaparecimento inexplicável, usando o caso Pedro e Clara como estudo de caso principal.
Em setembro de 2023, quase 10 anos após o desaparecimento, um grupo de trilheiros fez uma descoberta que reacendeu o interesse no caso. A cerca de 5 quilômetros do local original do acampamento, eles encontraram uma mochila parcialmente enterrada que continha alguns objetos intrigantes. A mochila não pertencia a Pedro nem a Clara, mas continha itens que sugeriam que alguém havia estado observando o casal. Fotografias tiradas à distância mostravam Pedro montando a barraca e Clara sentada na pedra onde escreveu sua última entrada no diário. As fotos foram tiradas com uma câmera profissional de longo alcance e revelaram detalhes que não eram visíveis a olho nu. Mais perturbador ainda, as fotos tinham timestamps que mostravam que foram tiradas durante as horas em que Pedro e Clara supostamente desapareceram. A análise técnica das fotografias revelou detalhes intrigantes. Além de Pedro e Clara, as imagens mostravam várias outras figuras na floresta, sempre mantendo distância e parcialmente escondidas pela vegetação. Uma das figuras parecia ser uma mulher de cabelos longos, vestindo roupas escuras. Outra aparentava ser um homem alto, também vestido de escuro. Em uma das fotos mais nítidas, era possível ver pelo menos 4 pessoas diferentes observando o acampamento. O mais perturbador: nenhuma dessas figuras estava presente quando os familiares chegaram ao local 2 dias depois. A descoberta das fotografias levou a polícia a reabrir oficialmente o caso em 2024. Uma nova equipe de investigadores, liderada pela delegada do Quarta, Cristina Morales, começou a seguir as pistas sugeridas pelas imagens. A primeira linha de investigação focou em identificar o fotógrafo. A análise da câmera revelou que ela havia sido comprada em São Paulo 3 semanas antes do desaparecimento, paga em dinheiro, sem possibilidade de rastrear o comprador. A segunda linha investigou a possibilidade de que Pedro e Clara tenham sido vítimas de um grupo organizado que praticava algum tipo de ritual ou experimento com casais jovens. A investigação renovada também descobriu conexões intrigantes com casos similares em outros países. Interpol confirmou que padrões similares de desaparecimento, casais jovens, acampamentos isolados, fotografias encontradas posteriormente, haviam sido registrados na Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Em todos os casos, as fotografias mostravam figuras misteriosas observando as vítimas antes do desaparecimento, sugerindo a existência de uma organização internacional com interesses específicos em casais que acampavam em locais remotos. Com base nas novas evidências, os investigadores desenvolveram a teoria de que Pedro e Clara foram vítimas de uma seita religiosa internacional que opera em países da América do Sul. Segundo esta teoria, a seita acredita que casais jovens e mulheres grávidas têm poderes espirituais especiais e os sequestra para rituais específicos. Os membros da seita seriam altamente treinados em sobrevivência na selva e técnicas de infiltração, explicando como conseguem operar sem ser detectados. Com base nas novas pistas, expedições de busca foram organizadas para explorar áreas que não haviam sido investigadas anteriormente. Usando as fotografias como guia, os investigadores mapearam possíveis rotas de fuga e locais onde as vítimas poderiam ter sido levadas. Em dezembro de 2024, uma dessas expedições descobriu os restos de uma estrutura artificial a cerca de 15 quilômetros do acampamento original. A estrutura, aparentemente construída para ser temporária, mostrava sinais de ocupação recente e continha objetos que sugeriam uso cerimonial ou ritual. Enquanto escrevo este relato, em agosto de 2025, o caso Pedro e Clara continua oficialmente em aberto. A nova investigação trouxe mais pistas do que qualquer esforço anterior, mas ainda não conseguiu responder à pergunta fundamental: o que aconteceu com o jovem casal e seu bebê não nascido? A delegada Cristina Morales, que lidera a investigação atual, mantém cautela, mas admite que as novas evidências são as mais promissoras já encontradas. Pela primeira vez em 11 anos,
temos evidências concretas de que Pedro e Clara não desapareceram por conta própria ou por acidente. Existe claramente um fator humano intencional por trás do desaparecimento. Isso nos dá uma direção muito mais clara para investigar. As famílias de Pedro e Clara, depois de anos de desespero e falsas esperanças, encontraram nova energia para continuar a busca. Dona Helena, agora com 68 anos, continua incansável. Essas fotografias provam que minha filha não simplesmente desapareceu. Alguém a levou, junto com Pedro e meu netinho. E se alguém os levou, existe a possibilidade de que ainda estejam vivos em algum lugar. José Santos, pai de Pedro, se tornou ainda mais ativo na investigação, trabalhando diretamente com os novos investigadores e mantendo contato com famílias de vítimas similares em outros países. O caso ganhou atenção internacional renovada após as descobertas de 2023 e 2024. A Interpol criou uma força-tarefa específica para investigar os casos conectados na América do Sul, com participação do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. A esperança é que, trabalhando juntos, os países possam identificar e desmantelar a organização responsável pelos desaparecimentos. Com base nas evidências mais recentes, as teorias mais aceitas pelos investigadores são uma seita religiosa internacional, uma organização religiosa extremista que opera em vários países, sequestrando casais jovens para rituais específicos, um experimento social psicológico, uma organização conduzindo experimentos ilegais com comportamento humano em situações extremas, e tráfico humano especializado, uma rede de tráfico focada especificamente em casais jovens e mulheres grávidas para fins ainda não determinados. Os investigadores estão otimistas de que as novas pistas possam finalmente levar a respostas concretas. Tecnologias avançadas de análise de imagem estão sendo usadas para extrair mais informações das fotografias encontradas. Análises de DNA estão sendo feitas em todos os objetos encontrados na estrutura descoberta em dezembro de 2024. Mais importante, a cooperação internacional está permitindo o compartilhamento de informações e recursos em uma escala nunca antes vista em casos similares. Depois de 11 anos de investigação, algumas coisas podem ser afirmadas com certeza. Pedro e Clara não desapareceram por vontade própria. Eles não sofreram um acidente simples na floresta. Existe evidência de que foram observados por pessoas desconhecidas antes do desaparecimento. O caso está conectado a desaparecimentos similares em outros países, e uma organização ou grupo de pessoas está por trás dos desaparecimentos. Mas as perguntas fundamentais permanecem sem resposta. Pedro, Clara e seu bebê ainda estão vivos? Onde foram levados e por quem? Qual é o objetivo dos sequestradores? Quantas outras pessoas foram vítimas da mesma organização? É possível encontrar e resgatar as vítimas? Apesar de todos os anos de frustração e dor, as famílias de Pedro e Clara mantêm viva a esperança. Eles acreditam que, enquanto não houver evidência definitiva de morte, existe a possibilidade de que seus entes queridos ainda estejam vivos em algum lugar. Essa esperança, por mais dolorosa que seja às vezes, também é o que os mantém lutando por respostas e por justiça. Independentemente de como o caso seja finalmente resolvido, Pedro e Clara já deixaram um legado duradouro. Sua história tocou milhões de pessoas, mudou protocolos de segurança, inspirou novas formas de investigação criminal e criou uma rede internacional de famílias unidas pela dor e pela esperança. O amor que Pedro e Clara tinham um pelo outro e pelo filho que nunca chegaram a conhecer, continua inspirando pessoas 11 anos depois. Sua história nos lembra que o amor verdadeiro transcende até mesmo os mistérios mais profundos e as tragédias mais inexplicáveis. O caso Pedro e Clara nos força a confrontar os limites de nosso conhecimento e compreensão do mundo. Existem ainda mistérios que desafiam nossa lógica, eventos que não conseguimos explicar.
e verdades que permanecem escondidas apesar de todos os nossos esforços. Talvez a lição mais importante seja que, mesmo diante do inexplicável, não devemos desistir de buscar respostas. A verdade pode estar escondida, mas não está perdida para sempre. Enquanto houver pessoas dispostas a buscar a verdade, enquanto houver famílias que se recusam a desistir, enquanto houver investigadores determinados a encontrar respostas, o caso Pedro e Clara permanecerá vivo. Sua história continua sendo escrita, não apenas pelas autoridades oficiais, mas por todos aqueles que acreditam que todo mistério pode ser eventualmente resolvido, que toda verdade pode ser eventualmente revelada. Pedro, Clara e seu filho não nascido merecem que sua história seja contada, que sua memória seja honrada e que a busca por respostas nunca seja abandonada. O mistério da Serra do Mar continua, mas também continua a esperança de que um dia, finalmente, a verdade venha à tona. Esta é a história, até agora, de Pedro Henrique Santos, Clara Regina Oliveira e do bebê que nunca tiveram a chance de conhecer. Uma história de amor, mistério e uma esperança que se recusa a morrer. Se você tem qualquer informação sobre este caso, por favor, entre em contato com as autoridades. Toda pista, por menor que seja, pode ser a chave para finalmente resolver este mistério que assombra o Brasil há mais de uma década. A verdade ainda está lá fora, esperando para ser descoberta.